O Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 3-0 dentro do Maracanã e se classificou para mais uma final de Copa do Brasil. É a segunda final do Atlético Paranaense nos últimos 3 anos. Hoje a gente vai fazer uma análise tática de como foi essa partida, vencida pelo Alberto Valentim para cima do Flamengo do Renato Gaúcho. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre Atlético Paranaense 3, Flamengo 0. A vitória do Atlético histórica que coloca o time na segunda final de Copa do Brasil nos últimos 3 anos. Sim, é verdade que o gol muito cedo condicionou muito a forma com que o jogo foi jogado, mas vamos entender taticamente por que o Atlético Paranaense se defendeu tão bem e por que o Flamengo não conseguiu fazer nenhum gol para cima dessa boa defesa organizada do Atlético Paranaense. O Atlético veio com literalmente a mesma formação tática que utilizou lá em Curitiba, com os mesmos 11 iniciais, o 3-4-3, com Marcinho e Abner como alas, 3 homens na frente, 2 no meio campo. Já o Flamengo manteve o mesmo 4-2-3-1 nos minutos iniciais, mas teve uma mudança. O Thiago Maia saiu e o Renato Gaúcho optou por colocar o Diego como segundo volante, mantendo o Andrés como 10, o Bruno Henrique retornou na vaga do Michel pelo lado esquerdo, Everton Ribeiro pela direita e o Gabigol como centroavante. E como essa partida passa muito pela forma organizada com que se defendeu o Atlético Paranaense, eu vou iniciar falando justamente disso. O Atlético Paranaense ele marcava num 5-2-3, fazendo com que os dois alas fechassem na linha de 5 junto dos 3 zagueiros. O Citadini e o Eric ficavam um pouco mais à frente, fechando os volantes do Flamengo, não permitindo que nenhum volante, nenhum meia do Flamengo recebesse a bola por dentro. E mais os 3 homens de frente, com o Terãs do lado esquerdo, fechando também o espaço por dentro. O Nicão fechando o lado direito e o Kaiser mais centralizado. E com esse 2 no meio campo e 3 na frente, o Atlético conseguia fechar muito bem os passos por dentro e permitia que os passos muitas vezes entrassem nos laterais do Flamengo. Só que a partir do momento em que a bola entrava num dos laterais, o ala do Atlético subia para pressionar e o Atlético não permitia que o lateral tivesse liberdade para progredir. Repara nesse lance aqui como o Arão vai tocar a bola no Isla e o Abner vai imediatamente descolar da linha de 5 para vir pressionar o Isla. E aí repara como a linha de 5 ela balança, ou seja, o zagueiro pela esquerda ele vira praticamente um lateral esquerdo, então a linha que era de 5 passa a ser uma linha de 4, ela faz esse balanço, e além disso, a partir do momento em que o Isla toca para trás, o Abner retorna para a linha de 5, poucos segundos depois o Abner já está na linha de 5, o Flamengo resolve virar a bola para o outro lado, e a mesma dinâmica acontece do outro lado. O Marcinho vai saltar quando a bola entrar no pé do Felipe Luiz, a linha de 5 vai balançar e fechar ali com o zagueiro pela direita, o Pedro Henrique, chegando quase como um lateral direito e não permitindo que esse passe para o Bruno Henrique, por exemplo, entrasse em profundidade nas costas do Marcinho. Então esse balanço de um ala sobe, o outro segura, sustenta a linha com 4, depois inverte o jogo, o ala retorna, o outro ala sobe, sustenta a linha com 4, foi muito bem feita pelo Atlético Paranaense. Além disso, a marcação do trio de frente também foi fundamental. Repara como o Nicão, nessa jogada aqui, ele está sempre olhando para trás para entender qual linha de passe ele precisa fechar e não deixar com que o Flamengo consiga jogar por dentro. Porque como o Atlético Paranaense estava só com 2 jogadores no meio campo, esses jogadores de frente eles precisavam também fechar as linhas de passe para não permitir que a bola entrasse nas costas. Então repara, o Flamengo tenta sair pro lado de lá, o Nicão fecha as linhas de passe, está todo mundo muito bem encaixado, o Léo Pereira tem que girar, voltar a jogar pelo lado direito, o Kaiser sobe uma pressão em cima dele, mas também fechando a linha de passe pelo meio. Repara como sempre os passos pelo meio estão fechados, nesse momento o Citadini está bem em cima do Arão, não permitindo que o Arão receba com liberdade, e o Flamengo é obrigado a jogar por fora. Nesse lance o Isla até recebe com alguma liberdade e consegue avançar, porque o Everton Ribeiro estava segurando o Abner como ala, e o Terãs e o Citadini imediatamente vêm fechar esse lado do campo, ajudando o Hernandes e o Abner. E o bacana é, o Everton Ribeiro precisa então retornar a bola lá para trás, e segundos depois, tanto o Citadini quanto o Terãs, que tiveram que baixar para ajudar por aquele corredor, eles imediatamente sobem para voltar ao 5-2-3 padrão que o Atlético fez na marcação nesse jogo. Aliás, a partida que fizeram Eric e Citadini no meio campo, pressionando sempre o Ilharão, Diego, Andrés, Everton Ribeiro, não deixando com que os jogadores do Flamengo recebessem livre em momento nenhum, foi muito boa e passou muito por esses 2 jogadores, tanto a organização quanto a intensidade defensiva do Atlético Paranaense nesse jogo. E foi justamente assim que surge o primeiro gol do Atlético Paranaense, logo no começo do jogo, no lance que sai o pênalti do Felipe Luiz em cima do Renato Kaiser.
O Diego vai receber uma bola de costas, o Cittadini imediatamente pressiona o Diego e aí começa um efeito cascata. O Felipe Luiz sai para pressionar, perde a disputa. O Léo Pereira sai para pressionar, perde a disputa. O Rodrigo Caio sai para tentar cobrir, perde a disputa, ele passa por debaixo da perna dele. E no final da jogada, a linha de defesa do Flamengo é praticamente Felipe Luiz e Diego. Então esse efeito cascata foi desmoronando e desmontando totalmente a linha de defesa do Flamengo, que teve uma transição defensiva nesse jogo muito ruim. Logo depois do gol, o Renato mudou a formação tática do Flamengo. Ele tira o Andreas de 10, ele abre o Andreas como meia pelo lado esquerdo e puxa o Bruno Henrique para ser duplo ataque do Gabigol, saindo do 4-2-3-1 e indo para o 4-4-2. Em alguns momentos isso até funcionou, pelo menos para ajudar o primeiro passe por dentro, porque o Flamengo passou a ter Andreas, Diego e Everton Ribeiro, ou seja, 3 jogadores contra só 2 jogadores do Atlético Paranaense, que era o Cittadini e o Eric. Então algumas vezes, em alguns momentos, o Flamengo conseguiu encontrar o passe por dentro. Só que aí ele esbarrou num outro problema, que foi a excelente partida da linha de defesa do Atlético Paranaense. Thiago Heleno, Pedro Henrique e Hernandes também jogaram muito bem, e quando a bola entrava no Andreas ou no Diego ou no Everton Ribeiro, eles tentavam um passe mais vertical, a linha de defesa estava sempre junto, colada, não deixando com que o atacante recebesse tanto em profundidade, tanto de costas, estava sempre mordendo o tempo inteiro. E apesar do Flamengo ter resolvido mais ou menos o problema desse primeiro passe, não conseguiu resolver um problema mais à frente. Foi um problema já no último terço, numa fase mais final da jogada de ataque. E com o resultado favorável, o Atlético Paranaense se sentiu muito confortável de baixar um pouco mais o bloco, marcar no seu próprio campo e sair nos contra-ataques. E a grande maioria dos contra-ataques o Atlético fazia tentando buscar as costas do Felipe Luiz. Repara como nesse momento aqui é o momento em que o Atlético recupera a posse da bola e imediatamente o Nicão vai tentar atacar o espaço nas costas do Felipe Luiz, que estava muito avançado no campo. Nesse momento, o Flamengo precisava do resultado, então o Flamengo estava atacando com muita gente. Nesse outro lance aqui, a mesma coisa. Esse é o momento em que o Atlético recupera a posse da bola e imediatamente o Nicão vai correr para tentar atacar o espaço nas costas do Felipe Luiz, que estava um pouco mais centralizado, um pouco mais avançado. E nesse último lance é a mesma coisa. O Atlético recupera a bola. Dessa vez é o Renato Kaiser quem vai atacar o espaço por ali, porque o Nicão está muito recuado, mas ele está de novo correndo para aquele lado ali, que é o lado direito de ataque do Atlético Paranaense, que é as costas do lateral esquerdo do Flamengo. Agora, além dessa estratégia do Valentim de tentar explorar sempre as costas do Felipe Luiz, teve também a péssima transição defensiva do Flamengo, ajudando e permitindo que o Atlético conseguisse arrumar esses contra-ataques. Então agora eu vou mostrar os mesmos lances, só que agora com a perspectiva da transição defensiva do Flamengo, ou seja, as movimentações dos jogadores do Flamengo a partir do momento em que o Flamengo perdia a posse da bola. Repara aqui como no momento em que o Flamengo perde a posse, a regra de ação do Léo Pereira era sempre avançar. Ele estava sempre buscando ir para frente, andar para frente. E como ele estava do lado do Felipe Luiz, que também já estava avançando muito por conta do placar desfavorável do Flamengo, isso deixava o lado esquerdo de defesa do Flamengo ainda mais vulnerável. Então repara como ele anda para frente, mas não dá o combate, não consegue arrumar muita coisa por ali, e a bola vai entrar nas costas do lateral esquerdo do Flamengo sem ter o zagueiro daquele lado para proteger. Então acontecia muitas vezes desses contra-ataques do Atlético Paranaense, o Léo Pereira está numa posição muito mais avançada do que o Rodrigo Caio. Então a regressão me parecia ser o Léo Pereira sempre subir para dar o combate e o Rodrigo Caio segurar para temporizar e segurar para tentar proteger a profundidade. Só que isso deixou o Rodrigo Caio muito exposto, porque o Léo Pereira sempre que subia, dificilmente conseguia matar a jogada ou vencer algum duelo. E o resultado disso era, sempre que chegava no último terço do ataque do Atlético Paranaense, a linha de defesa do Flamengo estava quase sempre bagunçada. Nesse lance aqui, por exemplo, está o Rodrigo Caio do lado esquerdo e o Léo Pereira do lado direito, ou seja, eles se inverteram ao longo do contra-ataque. Reparem nesse outro lance como as regras de ação vão ser a mesma. No momento em que o Atlético Paranaense recupera a posse, o Eric vai dar um passo em mais profundidade para o Kaiser e repara como o Léo Pereira está mais à frente do que o Rodrigo Caio de novo. Ele anda para frente e avança, deixando o Rodrigo Caio sozinho para proteger a profundidade. E não é para menos, o segundo gol do Atlético Paranaense surge exatamente dessa maneira. No momento em que o Flamengo perde a posse, o Léo Pereira anda para frente, ele tenta acompanhar o Terãs, que era o atacante pelo lado esquerdo, ou seja, ele sai completamente de posição, que o zagueiro pela esquerda foi defender o atacante que estava do outro lado, só que ele acompanha, tenta atrapalhar o Terãs, mas de uma distância muito grande. O Terãs tem a certa liberdade, inclusive o Terãs consegue cortar o Léo Pereira muito bem, o Léo Pereira que vem para proteger e tentar dar o espaço do corredor para o Terãs. O Terãs, sem tocar na bola, ele reposiciona e orienta o corpo para cortar para dentro, o Léo Pereira permite isso, e como o Léo Pereira não consegue ganhar esse duelo, essa disputa, tá o Nicão lá em cima para correr nas costas do Felipe Luiz. E obviamente o Nicão é muito mais veloz do que o Felipe Luiz, consegue chegar na frente. E nesse ponto aqui, repara como o Léo Pereira está de novo numa posição um pouco mais avançada e o Rodrigo Caio sozinho, alguns metros atrás,
para proteger a profundidade. E lá no final da jogada a gente vai ver justamente esse ponto, como que por conta dessas movimentações na transição defensiva, a linha de defesa do Flamengo quase sempre estava completamente desorganizada. E o Atlético foi então para o intervalo com 2-0 no placar. No retorno do intervalo, o Renato fez uma substituição. Tira o Diego, coloca o Michael, traz o Andrés para a posição do segundo volante e abre o Michel do lado esquerdo. E ali o Flamengo tem os primeiros 20 minutos do segundo tempo jogando muito bem, com o Michael jogando muito bem, aberto. O Flamengo pesou mais a linha de defesa do Atlético Paranaense. O que isso quer dizer? Ele colocou mais gente para incomodar a linha de defesa. Então tinha o Michael aberto, o Bruno Henrique mais por dentro, o Gabigol, o Everton Ribeiro fazia muito isso, o Isla atacando pelo outro lado também. Então isso conseguiu fazer com que o Flamengo criasse algumas jogadas. Só que eu não consigo fazer o gol. E a partir de um determinado momento em que o Felipe Luiz se machucou e pediu para sair, e o Renato optou pela entrada do Ramon, ele praticamente matou a melhor jogada do Flamengo, que era com o Michel aberto pelo lado esquerdo. Porque o Ramon ele passa a ser um lateral de muito mais profundidade, de muito mais chegada, que ataca muito mais por fora e ficou aberto pelo lado esquerdo, a posição aonde estava jogando o Michel, e o Michel foi empurrado para jogar por dentro. E a gente sabe que o Michel jogando por dentro não rende a mesma coisa de quando ele recebe aberto, podendo ter essa liberdade de partir para um contra um, e ele recebe jogando por dentro, mais encaixotado, recebendo de costas, parou de produzir as jogadas que ele vinha produzindo nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. E aí o jogo ficou absolutamente controlado pelo Atlético Paranaense, o Flamengo rodou, não conseguiu fazer muita coisa, cruzou muitas bolas na área e ainda deu tempo para o terceiro gol no último contra-ataque, e ali já num contra-ataque em que o Flamengo aparentemente parecia já ter largado o jogo, porque a transição defensiva foi mais uma vez muito falha, os jogadores não retornaram e o Zé Ivaldo fez um bonito gol, inclusive, num contra-ataque, num passe sensacional do Pedro Rocha, deixando ele na cara do Diego Alves. O Zé Ivaldo faz o terceiro gol, fecha o caixão e o Atlético Paranaense vai para a final da Copa do Brasil. Então aqui a gente tem que ver por dois aspectos. Pelo lado do Atlético Paranaense, foi um excelente jogo, com uma estratégia muito bem definida, um time muito bem organizado, que sabia o que queria e conseguiu ter muito êxito na sua estratégia. Isso é total mérito do Alberto Valentim. Do outro lado tem o Flamengo do Renato Gaúcho, que a cada jogo que passa parece que vem piorando taticamente. A gente vai ter que entender agora como o Flamengo vai chegar na final da Libertadores, porque se a curva do momento do Flamengo é de queda, ela precisa voltar a subir se o Flamengo quer ter alguma chance para jogar contra o Palmeiras e ser campeão da Libertadores. E bom, a final então vai ser feita entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que venceu o Fortaleza por 2-1 no segundo jogo e garantiu também a vaga para a final. E aqui no canal do Bruno Pet você fica ligado, porque também vai ter análise desse jogo de final da Copa do Brasil.